Quero convidar os irmãos a abrir a palavra de Deus. 1 Timóteo, capítulo 5, versículo 8. 1 Timóteo 5, 8. Antes de fazermos a leitura da palavra de Deus, nós vamos, mais uma vez, falar com o nosso Pai. Vamos orar. Pai Santo, nós somos gratos a Ti, porque, ó Deus, o Senhor um dia nos alcançou com esta maravilhosa graça, Senhor. Somos gratos a Ti, ó Deus, pela vida do nosso Senhor Jesus Cristo. Louvamos a Ti, ó Deus, pelo privilégio, ó Pai, de fazer parte desta família, que é a família de Deus. Somos gratos porque podemos ir a Ti e lhe chamar de Pai. Eu louvo a Ti, Senhor, por tamanha misericórdia derramado sobre as nossas vidas. Pai, agora nós estamos, mais uma vez, para meditar na Tua palavra, Senhor. E eu lhe peço, Senhor, que o Teu Santo Espírito abra o nosso entendimento. E que na simplicidade da Tua palavra, Senhor, como ela é, nós possamos, ó Deus, aprender de Ti. E, ó Deus, não ficar somente em nosso coração, mas nós possamos, ó Deus, praticá-la no nosso dia a dia, Senhor. Eu estou clamando em nome de Jesus. E também, ó Pai, na autoridade do nosso Senhor Jesus Cristo, nós repreendemos, ó Pai, todo espírito que vem atrapalhar esta reunião, em nome de Jesus. Que o Senhor tenha livre curso para falar aos nossos corações. Eu oro em nome do Senhor Jesus. Amém. Muito bem. 1 Timóteo, capítulo 5, versículo 8. A palavra de Deus diz assim: Ora, se alguém não tem cuidado dos seus, e principalmente os da sua própria família, tem negado a fé e é pior do que o infiel. Amém? Se alguém não tem cuidado dos seus, e principalmente os da sua família, tem negado a fé e é pior do que o infiel. Amados, o assunto que Deus colocou no meu coração para compartilhar com os irmãos nessa noite, Deus já está falando conosco desde pela manhã, e eu creio que o Senhor está confirmando este tema que nós vamos compartilhar com os amados nessa noite. O assunto que o Espírito Santo colocou no meu coração, nós vamos falar hoje sobre família. E eu digo que, mais uma vez, que esse é um assunto que o Espírito quer falar aos nossos corações, porque quando cheguei hoje pela manhã aqui, a irmã Evanéia estava compartilhando, falando também sobre família. E já durante a semana o Espírito de Deus tem me falado nesse assunto família. E hoje a minha mãe ligou hoje à tarde, feliz da vida, dizendo: olha, hoje eu e seu pai estamos fazendo 63 anos de casado. Falei, mais uma vez o Senhor falando ao meu coração sobre família. Família. Então vamos caminhar nessa direção, segundo a graça e misericórdia do Senhor, falando sobre família. Eu gosto sempre de começar os estudos da palavra de Deus com perguntas. E hoje não vai ser diferente. E a primeira pergunta que eu faço a todos nós é a seguinte: meu irmão, meu amado, o quanto você tem empenhado para ter a sua família servindo ao Senhor? Você já parou para pensar nisso? Quando eu falo família, aqui envolve os filhos,
Os pais, cônjuge, irmãos, todos. O quanto nós temos, irmãos, nos empenhado para que as nossas famílias estejam servindo ao Senhor. Pense nisso. Eu acho uma coisa interessante, irmãos, porque eu estava observando na palavra de Deus, e eu não sei se os irmãos já repararam isso, mas quando nós olhamos a palavra de Deus, nós vamos encontrar na palavra de Deus, desde o princípio, lá do princípio, no Gênesis, nós vamos encontrar na palavra de Deus, do Gênesis ao Apocalipse, Deus tratando do assunto família, de uma forma direta ou indireta. Mas sempre nós temos, em toda a Escritura, o tema família. Os irmãos podem começar a observar na leitura da palavra. Os irmãos vão ver que nós encontramos na palavra de Deus centenas de textos que nos falam sobre casamento, filhos, conflitos familiares, testemunhos de fé no lar, finanças, enfim, são assuntos concernentes à família. São muitos assuntos. Eu estava pensando aqui, por que será que Deus permitiu tantos textos tratando do assunto família? E amados, a resposta que eu tenho é uma resposta muito simples, e assim eu creio, irmãos. Eu creio que o Senhor permite isto, porque a família para o Senhor é algo muito importante. É muito importante. Aliás, eu vou um pouquinho mais além. Eu diria que a família é para o Senhor a menina dos olhos de Deus. Deus se importa muito com a família. E nós vamos caminhando aqui, os irmãos vão ver isso. Amados, a família, debaixo dos princípios da palavra de Deus, é algo tão especial. A família debaixo dos princípios da Escritura, andando nos caminhos do Senhor, eu vou dizer uma coisa para você, meu amado. Eu diria com toda certeza que ela é a base, ela é a sustentação que Deus usa para a igreja. A família é algo muito importante que o Senhor estabeleceu para a igreja de Cristo. É interessante, porque nós estamos sempre orando, pedindo a Deus, Senhor, nos dê uma igreja avivada. Senhor, nos dê uma igreja próspera. Senhor, nos dê uma igreja que tenha maturidade espiritual. Quantos de nós oramos, Senhor, aviva a tua igreja? Mas eu quero dizer uma coisa para você, meu amado. E presta atenção nisso. Uma igreja, ela só será próspera. Uma igreja, ela só será avivada se nós estivermos lares debaixo do princípio da palavra de Deus. Nós só teremos uma igreja avivada se nós estivermos lares prósperos espiritualmente. É por isso, irmãos, é por isso que Satanás tem feito de tudo para destruir a família. Ele tem colocado todo o seu exército para destruir a família. Porque ele sabe muito bem que se uma família não estiver debaixo dos princípios da palavra de Deus, a igreja também será afetada. A igreja sofrerá. Às vezes nós escutamos, amados, que algumas famílias estão tendo sérios problemas. Famílias cristãs. Volta e meia nós escutamos, olha, a família do irmão fulano de tal está tendo sério problema. Eu quero dizer uma coisa para você, meu irmão. Não se esqueça, jamais, que a nossa luta
não é uma luta carnal. A nossa luta, irmãos, é uma luta espiritual. Não se esqueça, irmãos, conforme a palavra de Deus nos fala lá em Efésios, só vou citar o texto para ganhar tempo. Efésios capítulo 5, versículo 12. A palavra de Deus diz que a nossa luta, ela não é contra a carne nem contra sangue, mas é contra quem, irmãos? A palavra de Deus diz que a nossa luta é contra as potestades, contra os principados, contra este mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal, nas regiões celestiais. O inimigo quer destruir. O conflito dentro da família é gerado pelo inimigo. É interessante porque muitas vezes está tudo muito bem na família. Está uma paz. De repente, parece que surge um conflito, um problema dentro da família. Sabe o que é isso, irmão? Sabe o que é isso? É o inimigo tentando destruir a tua família. Ele tentando destruir a tua família. E eu quero dizer uma coisa para você, meu irmão. Família não é instituição humana. Família é uma realidade espiritual. Se você for na palavra de Deus, em Efésios ali, você vai ver na palavra de Deus o Senhor mostrando esta realidade entre Cristo e a igreja, mostrando o casamento, mostrando que isto é uma realidade espiritual. Família não é uma instituição humana. A família é uma realidade espiritual. E é por isso que Satanás, desde o princípio, tem feito de tudo para destruir a família. Começou lá no Jardim do Éden. Lá no Jardim do Éden, o inimigo já foi destruindo a família. Começou em Adão e Eva. Depois nós tivemos ali um conflito familiar entre dois irmãos. Quem? Caim e Abel. E os irmãos vão ver que vai se estendendo, o inimigo não dá trégua. Até os dias de hoje, e até a consumação do século, ele vai fazer de tudo para destruir a família. Porque ele sabe muito bem que a família é uma realidade espiritual, que a família é algo que está no coração de Deus. É algo muito importante para o Senhor. Eu quero que você abra a palavra de Deus agora. Nós vamos ler dois textos. No livro de Salmos, no capítulo 68. Nós vamos ler o versículo 6, apenas a parte A do versículo, onde a palavra de Deus diz assim: Salmos 68, 6, apenas a parte A do versículo, diz assim a palavra de Deus: Deus faz que o solitário more em família. Não sei se está assim na sua tradução. Na minha está assim. Ou habita. Deus faz que o solitário habite em família. Guarde esse texto. Salmo 113, 9. Olha o que diz a palavra de Deus. Salmos 113, 9, diz assim: faz que a mulher estéril viva em família e seja alegre mãe de filhos. Aleluia. É assim que está escrito? Salmo 113, 9. Confere.
faz que a mulher estéril viva em família e seja alegre mãe de filhos. Presta atenção no que eu vou lhe dizer. Todos nós sabemos, irmãos, que a salvação, ela é individual. Você concorda? Sim ou não? Nisso você não tem dúvida, né? A salvação, ela é o quê? Individual. Agora, presta atenção. Quando nós olhamos para esses dois textos que nós acabamos de ler, o que nós encontramos aqui em comum, irmãos? Você consegue ver o que encontra em comum nesses dois textos? Observe bem, que o primeiro texto diz assim: faz que o solitário viva em família. E no segundo texto diz: faz com que a mulher estéril viva em família. Você sabe o que é isso, irmãos? O que nós olhamos aqui é o seguinte: Deus deseja, o projeto de Deus é familiar. Deus deseja que o ser humano viva em família. Esse é o desejo de Deus. Faz com que o solitário viva em família. Quando eu li esse texto, o irmão Ademir está aqui? Não, né? Lembrei do irmão Ademir. O irmão Ademir, alguns anos atrás, eu olhava para ele e eu via ele como um solitário. E eu ficava pensando, será que o Ademir vai morrer sem ter uma família? Mas Deus se importou tanto pelo Ademir, que fez com que o solitário vivesse em família. E lhe deu uma família. E lhe deu uma família. Deus deseja lhe dar uma família, meu irmão. Presta atenção. Uma família debaixo dos princípios da palavra de Deus. Tem muita gente aí juntando, querendo constituir família assim. Isso não é constituição familiar. Isso chama-se prostituição. Deus quer constituir para você uma família. Faz com que o solitário viva em família. Então presta atenção como que Deus se importa com a família. No versículo do Salmo 113, 9, ele diz assim: Ele faz com que a mulher estéril viva em família e seja alegre mãe de filhos. Eu vou abrir um parênteses aqui. Quando eu casei com a Leni, o nosso desejo era ter filhos. Mas a Leni tinha um problema, coisas de mulher. Acho que era útero virado, uma coisa assim. Me ajude aqui as irmãs. Não entendo muito. E foi uma dificuldade. Mas o Senhor nos deu uma família. Nos deu 2 filhos que estão debaixo dos princípios da palavra de Deus. Daí uma aí. E agora nos deu uma filha, a esposa dele. Amados, esse é o desejo do Senhor. Você quer ver um exemplo? Quando Deus ofereceu o livramento para Noé, Ele ofereceu o livramento apenas para Noé? Foi? Para quem que Ele ofereceu o livramento? Para toda a sua família. Um outro exemplo. Quando Deus ofereceu o livramento para Ló, antes de destruir Sodoma, Ele ofereceu o livramento apenas para Ló? Foi? Não. Ele ofereceu o livramento para toda a sua casa. Inclusive para os genros, mas eles não quiseram. Ofereceu o livramento para a família. Infelizmente a mulher de Ló ficou no meio do caminho. A Bíblia diz que a ordem era não olhar para trás, mas ela preferiu olhar para a vida velha e ficou no meio do caminho.
Deus estava lhe propondo uma vida nova. Mas Deus ofereceu livramento para toda a família. Lembram de Josué? Josué entendeu muito bem isso. Ele disse: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Eu e a minha casa. Quando a gente vai no Novo Testamento, irmãos, nós encontramos também o Senhor oferecendo salvação. Lembram do carcereiro lá na cidade de Filipos? Lembram? O Senhor ofereceu a ele, e não somente a ele, salvação, mas em Atos capítulo 16, versículo 31, diz assim: crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo tu e a tua casa. Os irmãos observaram como que Deus ama a família? Os irmãos observaram como que Deus se importa com a família? Observaram? Deus sempre oferecendo-nos, não só para nós, mas para toda a nossa família. Você acha que Deus se importa com a sua família? O que você acha? Sim ou não? Com certeza, irmãos. Com certeza Deus se importa com a sua família. Agora, amados, se nós sabemos que Satanás está querendo destruir a família, ele não quer que os nossos cheguem à salvação. Aí eu venho fazer uma pergunta: o que nós, como igreja, temos feito? O que nós, como igreja, temos feito, sabendo que o inimigo quer destruir a família? É interessante, amados, que a impressão que nós temos, sabe qual é? É que a igreja se esqueceu de que o local principal onde a fé de Cristo deve ser manifestada, sabe aonde que é? Aonde? Dentro do lar. É dentro do lar, amados, onde a fé, ela é experimentada, onde a fé é alimentada, onde a fé é vivida. Começa, sabe aonde? Em Jerusalém. Depois vai para onde? Judeia. E depois? Samaria. E depois? Aos confins da terra. Começa primeiro em Jerusalém. Sabe onde que é Jerusalém? É sua casa, meu irmão. Jerusalém é a tua casa. Deus se importa. Talvez você falasse: não, minha família, esquece. Já falei, já preguei, meus filhos não querem nada, os meus irmãos não querem, os meus parentes não querem nada. Quem disse? Isso é a tua conclusão. Mas Deus quer que você e a sua família sirvam ao Senhor. Você crê nisso? Deus quer, meu irmão. Você tem dobrado os joelhos em prol da tua família? Você tem clamado ao Senhor em prol dos teus familiares? Tem? Eu vou ler uma pesquisa aqui. Eu sei que muitos irmãos não gostam que falam em pesquisa na hora da pregação. Mas você que não gosta, meu irmão, me perdoe. Mas eu vou ler aqui, porque eu acho muito importante nós sabermos como é que é a realidade de uma sociedade. E olha o que diz aqui. Entre 60% a 90% das crianças cristãs de hoje abandonam a fé quando se tornam jovens adultos. 61% dos jovens adultos, quando a gente fala jovens adultos, essa galera aqui, na faixa de 20 anos de idade, estão espiritualmente desligados da fé, de alguma forma, embora tenham frequentado a igreja algum tempo na adolescência. Mais de 61% desses jovens na faixa de 20 anos, que um dia estiveram na adolescência, dentro de uma comunidade, hoje estão desligados da fé.
Amados, o assunto é muito mais sério do que nós podemos imaginar. Mas você vai saber o porquê de tudo isso. Eu vou perguntar novamente, você se importa com a sua família? Você se importa com a sua família, meu irmão? Se você se importa com a sua família, qual é a influência espiritual que você tem tido sobre a sua família? Você já parou para pensar nisso? O quanto você tem influenciado a sua família? Os seus familiares têm olhado para a sua vida e ver em você a vida de Cristo? Será que eles estão desejando Cristo? Porque eles olham para você e falam, não, realmente, Deus fez uma obra na vida deste, e eu desejo servir ao Senhor. Ou será que você tem sido um péssimo exemplo no meio da família? Por favor, não estou dizendo que ninguém aqui, é apenas uma suposição. Cada um sabe o que cada um tem aqui diante do coração e diante de Deus. Mas o ponto que eu quero colocar é o seguinte: o que realmente nós temos influenciado espiritualmente os da nossa família? E lá vai mais uma pesquisa. Há um pastor chamado Mark Holman. Ele é autor de um livro chamado A Fé Começa em Casa. Olha que coisa interessante. Presta atenção nisso. Ele traz uma pesquisa mostrando a influência na vida dos filhos. O que mais tem influência na vida dos filhos? Quando se fala de uma comunidade. Olha que coisa interessante. A mãe influencia a vida espiritual dos filhos em 77,5%. O pai, 55,5%. O pastor influencia, 50,5%. Os avós, 29,5%. A escola bíblica dominical, 26%. O grupo de jovens influenciam apenas 24,5%. E os retiros? Os acampamentos? Sabe quanto que isso influencia na vida dos filhos? Apenas 14%. Você vai falar, não vamos mais fazer retiro? Não, continuamos fazendo retiro. Vamos continuar fazendo. Mas o que eu quero mostrar para os irmãos, que 77,5%, 55,5% da influência, mãe e filho, mãe e pai. Olha, observa bem. Quem é que mais influencia a vida espiritual dos filhos, irmãos? Os pais. E você, mãe, presta atenção, mãe. Você é a pessoa que mais influencia a vida espiritual do seu filho. E eu vou dizer uma coisa para você, essa pesquisa ela vai mais longe ainda. Sabe quem mais você influencia? Entre o filho e a filha, mãe? Quem? O filho. E é interessante, pastor, que muitas pessoas querem jogar a responsabilidade, sabe para quem? Para a igreja, para o pastor, para os avós, para o grupo de jovens. Ô, meu irmão, não terceiriza não. Essa responsabilidade é sua. A igreja, ela é parceira para trabalhar na vida espiritual da sua família. Que tipo de pai você tem sido, meu irmão? Que tipo de mãe você tem sido? Amados, nós não damos valores muitas vezes a essas crianças que vão na classinha. Vai lá, arranja um lugarzinho para eles lá e deixa eles lá. Pelo menos aqui eles não vão incomodar. Será que é assim? Não. Não. Eu não vou dizer que aqui é mais importante do que lá, nem lá que é importante mais do que aqui. Mas lá é tão importante
como este momento que nós estamos aqui. Porque a palavra deve semear com toda a fidelidade. Nós devemos dar todo o apoio às nossas irmãs que estão trabalhando com aquelas crianças ali naquele momento. Mas não se esqueça, mãe, não se esqueça, pai, você é o maior influenciador na vida espiritual dos seus filhos. Abre em Deuteronômio, capítulo 6. Versículo 5, 6, até o versículo 9. Amarás, pois, o Senhor teu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Tu a inculcarás a teus filhos, e deles falarás assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e ao deitar-te, e ao levantar-te, também as atarás como sinal na tua mão, e te serão por frontal entre os olhos, e as escreverás nos umbrais de tua casa e nas tuas portas. Amém? Amém? Você crê nisto? Olha o que diz o versículo 7. Tu, o quê? O que diz na sua tradução? Inculcarás? Intimarás? Na minha diz inculcará. É de cuca, né? Ou intimarás. Tu a intimarás a teus filhos, e delas falarás sentado em tua casa, andando pelo caminho, ao deitar, ao levantar. Ei, meu irmão, você tem feito isso dentro da sua casa? Você tem sido, meu irmão, minha irmã, um influenciador na vida espiritual dos seus filhos? Tem? Se tem, glória a Deus. Eu estava conversando com uma companheira de trabalho, e ela tem uma filha que é psicóloga. Estava conversando com ela essa semana. E eu perguntei para ela, e aí, como é que está a sua filha? Ela falou assim, olha, minha filha está muito bem, profissionalmente. Ela está com o consultório praticamente cheio. Cheio. A agenda dela está lotada. Eu falei, puxa vida, tanta gente procurando psicólogo? Ela falou, pois é. E ela disse uma coisa interessante para mim. Ela falou assim, que a maioria dos que procuram a filha dela são os pais para levar os seus filhos. É isso, Thelma? A Thelma é psicóloga. Para levar os seus filhos, crianças e adolescentes. E ela me disse uma outra coisa que eu achei interessante. Ela falou assim, César, você sabia que a maior culpa para essas crianças estarem procurando pais e filhos são os próprios pais? Ou procurando os psicólogos? São os próprios pais? É a maior reclamação. Irmãos, me desculpa aí a Thelma que é psicóloga, e se tem algum outro psicólogo aqui, mas eu vou dizer uma coisa para você. Não é de psicologia moderna que nós estamos precisando. Sabe o que nossos filhos precisam? Os nossos filhos precisam da realidade da palavra de Deus. Os nossos filhos precisam que a palavra de Deus seja intimada nos seus corações. Pequenininho. Começa. Mas que mãe chata. Mas que pai chato. Meu irmão, fica tranquilo. Essa chatice que os filhos acham que os pais estão inculcando, um dia eles vão te agradecer. Um dia eles vão dizer, pai, mãe, muito obrigado. Porque você inculcou na minha mente a palavra de Deus. E hoje, se eu estou servindo ao Senhor, é porque a senhora e o senhor foram fiéis na entrega da palavra de Deus. Amados, a família precisa da palavra de Deus.
O que eu e minha esposa precisamos para ter uma família debaixo dos princípios da palavra de Deus, para ter um lar próspero, nada mais é do que a palavra de Deus sendo uma realidade no meu lar. É isso que precisa, irmãos. Eu gosto de uma colocação do pastor Thomas, alguns aqui o conheceram, Thomas Germanovics, lá de Londrina. Ele disse o seguinte: não são os encontros de casais que vão mudar a nossa vida, mas sim o encontro da palavra de Deus em nós. E é verdade. Porque, irmãos, conheço casais que já participaram de um monte de encontros de casais. É Grifac, é no Grifabel, é Grif não sei o que lá, é encontro tá. Olha, participaram de um monte de encontro. Eu tenho um amigo meu, que ele foi coordenador de encontros de casais. Está separado. Eu tenho um outro amigo meu, pastor, que também realizou vários encontros de casais na sua igreja. Hoje ele está separado. Eu tenho outro amigo meu, que participou de vários encontros, ajudando, encontros de casais. Hoje ele está separado. Mas que nhaca é essa? Desculpa a expressão. O que é isso que está acontecendo? Sabe o que é isso, irmãos? As igrejas estão preocupadas muitas vezes em fazer programas, técnicas, para salvar casamento, salvar família. Para! O que nós precisamos é de Cristo. Cristo! É isso que precisa na vida da família. Jesus Cristo e este crucificado. É isso que precisa, irmão, nas nossas famílias. Muitos pais estão tendo aí sérios problemas com seus filhos adolescentes. Muitos adolescentes estão aí tentando suicídio. A Ivaneia volta e meia chega aqui e fala, ó, adolescente tal tentou suicídio. O que a gente mais escuta aí dos professores é nas escolas, os adolescentes tentando suicídio. E filhos de pessoas que se declaram cristãs. Mas você sabe por que isso tem acontecido, irmãos? De uma maneira assim, tão brutal. Sabe por que isso? Eu diria por algumas questões. Primeiro, pais que se declaram cristãos, mas não vivem o evangelho. Segundo, pais que se declaram cristãos, mas não têm testemunho dentro de casa. Não há exemplo. E terceiro, menos de 10% dos pais, estudam a palavra de Deus com seus filhos. O seu pai já conversou com você a respeito da palavra de Deus? Você vai falar, mas meu pai não é cristão. Eu estou falando para você que tem um pai que te diz cristão. Você já conversou com seus filhos? Você já estudou a palavra? Você já orientou os seus filhos a respeito da palavra de Deus? Não? Pois é. Cuidado. Porque o resultado que está acontecendo é um caos na família. Se você não cuidar da sua família, o mundo vai cuidar dele. O mundo está aí, precisando, doido para cuidar. Doido para cuidar? Não, para arrancar. Para arrancar. Irmãos, eu vou encerrando aqui já. Eu quero só dizer uma coisa. Nós não temos poder de transformar as pessoas. Às vezes a gente quer tentar mudar. Nós não temos esse poder. Agora eu vou te falar uma coisa para você. Tem um que tem poder. Cristo Jesus. Esse tem poder para transformar vidas e trazer paz dentro de casa. A palavra de Deus diz no Salmo 127:1: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Quem edifica a casa é o
Senhor. Meu amado, nunca esqueça de uma coisa. Nós estamos numa guerra espiritual contra o império das trevas. O inimigo está fazendo de tudo para tirar a sua família da presença do Senhor. E Ele não quer que aqueles que estão fora se rendam aos pés do Cristo. O inimigo tem feito de tudo, irmãos. Mas lembra de uma coisa. A responsabilidade é nossa. Você lembra do primeiro texto que nós lemos? De 1 Timóteo 5:8? Onde a palavra de Deus diz assim: se alguém não tem cuidado dos seus, mas principalmente os da sua família, negou a fé e é pior do que o infiel. Presta atenção no que o texto diz. Vai aprendendo aí, viu? Vocês que são jovens. Se alguém não tem cuidado dos seus, principalmente os da sua família, o que está acontecendo com ele? Está negando a fé. E é pior do que quem? Pior do que o infiel. Pior do que o infiel. Então, amados, a responsabilidade da minha família é minha. A responsabilidade da sua família é sua. Eu estava conversando ontem com um rapaz. Ele já teve muitos problemas com o filho dele. E ele falou que ontem ele ia ter uma conversa com o filho dele. E eu falei para ele, fulano, sabe quando que nós pais vamos deixar de orientar os nossos filhos? Quando, Thelma? Só quando o Senhor nos chamar. Ah, mas o Felipe está barbado aí, ó. E é literalmente barbado. Vai fazer 28 anos? Pois é, meu filho. Teu pai ainda vai ter que te dar a orientação. E também receber de você os conselhos que Deus tem te revelado. Ah, está ficando velho. Não. Meu pai tem 95 anos. Fez aniversário agora dia 4. Às vezes eu vou lá, sento lá com ele para conversar. Com 95 anos, com toda aquela sabedoria que Deus tem dado a ele. Às vezes ele dá umas... Fala, ei, Senhor, na velhice ainda está dando fruto. Meu irmão, você tem sido um exemplo para a sua família? Você tem sido um exemplo para o seu filho, para a sua filha, para o seu esposo, para a sua esposa, para os seus irmãos, seus familiares? Você tem sido esse exemplo? Tem? Se não tem, é hora de falar com o Senhor e pedir para que o Senhor revele essa importância de cuidar da família. Eu vou encerrar porque nós temos agora a ceia e também porque o assunto já encerrou. Que o Senhor tenha misericórdia das nossas vidas e sustente a nossa família. Amém?